Gente, vamos aqui tentar fazer uma parte 2 do divã integrativo com a Silvia, porque passou de 1 hora, são muitas histórias para contar, e o Instagram, ele cortou a gente aqui. Nunca tinha acontecido, mas ele cortou. Então, nós vamos fazer aqui uma parte 2. Vamos ver se eu consigo chamar a Silvia aqui de novo, porque ainda tem umas coisinhas para ela contar pra gente aqui da dança, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Vamos lá, Silvia, vamos fazer nossa parte 2 aqui do divã, hein? Deixa eu ver se a Silvia entra aqui. Vamos ver, Silvia, eu te mandei o convite aqui. Vamos tentar fazer nossa parte 2. Oi, cheguei. Agora está percebendo. Vamos fazer nessa parte 2. Nunca tinha acontecido do Instagram cortar, assim, mas às vezes quando passa de 1 hora eles cortam. Acho que agora eles estão mais severos. É, eles não querem mais conversas longas, eles não nos conhecem, né, Thaís? Não, É não porque sabe lá que no, estão perdendo. lá no Chá das Bruxas tem dia que fica até quanto tempo? Nossa, a Fica gente às vezes fica 3 horas lá falando, três Silvia. horas no Chá das Bruxas. Então não podia nunca ser pelo Instagram, né? Não, de jeito nenhum. Ai, ai. O Mas assunto vamos nunca lá, né? acaba. Pois é. Mas aí tudo bem, a gente faz parte 1, parte 2, pronto. E aí você continua aqui contando pra gente um pouquinho mais da dança, que estava tão interessante. A dança é um caso à parte, né? Mas é porque aí, então, como eu te falei, eu conheci o grupo e entrei, e tô lá, e é uma E você contou terapia, do né? médico, que ele deu Ai, risada com seu não, jeito de quebrar o o dedinho. médico, o médico disse assim, ai, eu tenho uma história muito boa para contar hoje lá no Café dos Médicos, ninguém vai acreditar. A velhinha quebrou o dedo fazendo A danças velhinha é urbanas. ótimo, né? Aham. Uma Ai, jovem ai. vovó. É. Ai, Mas é Silvia. muito bom, o grupo é interessante porque a gente vai terças e quintas, né, das 14 às 16, é um tempo grande por semana. É, Então, é? assim, eu convivo com elas, são elas porque são 23 mais ou menos, mulheres e um homem. Como sempre, né, nos grupos de Legal. idosos, a terceira Aham. idade é sempre assim, né, um monte de mulher. E às vezes um homem se anima. É. Mas Precisam a gente trabalhar esse convive. feminino, não é todo mundo que trabalha, não. Tá de coragem. É verdade. Ainda mais para dança, né? Pra Às vezes são dança. mais Oh, envergonhados. é, Mas é. os outros grupos que eu vejo também nas competições, a gente vê dos outros estados, tudo. O único estado que tem quase meio a meio homens e mulheres nessa faixa etária dançando é o Rio Grande do Sul. Porque lá eles dançam aquelas danças típicas É, gauchescas desde pequenininho. Os é meninos verdade, já dançam, os são. É adolescentes, cultural esse folclore, né? é É mesmo. cultural. Isso. É. Então aí eles permanecem dançando até o fim da vida. Agora, Uhum. nos outros estados, todos os grupos ou são só de mulheres ou tem assim um, dois homens, a relação é bem É, diferente. é verdade, E Silvia. aí é bem interessante a terapia que a gente faz, porque a gente fica 4 horas por semana juntas, né? É uma A nossa família da coreógrafa dança. É. uhum. Ela fala assim: nós somos uma família, nós temos que É. nos entender, porque a gente fica muito mais com essas pessoas durante a semana do que, por exemplo, eu com as minhas irmãs ou com a minha mãe, né? Verdade. E aí
A gente até fez agora um grupinho, que nós temos 4 grupos, se não me engano, no WhatsApp, da dança, porque tem um grupo administrativo, que daí não é para ficar Nossa, botando coisas que não. Aí tem um grupo que é da dança, porque nosso grupo dança 3 modalidades nos festivais. Um que são danças coreográficas livres, que daí nesse coreográficas livres nós sempre dançamos hip hop, que é a tá. nossa especialidade. Maravilha. Aham. Nós somos um dos únicos grupos, pelo menos todos os festivais que eu participei, agora eles estão começando a dançar danças urbanas, mas geralmente o grupo da terceira idade dança mais folclore, né? É. E a gente era, assim, os mais diferentes. E aí nós temos um grupo que é da dança, das danças coreográficas livres, outro que é das folclóricas, que sempre nos festivais, ou a Tá. gente faz uma de folclore nacional e uma de internacional, e Olha, também a dança de salão. A gente ai, que dança dança de delícia. salão também. Aham. É. Sim, sim. Então, então a gente tem vários grupos é, É no verdade, acabou WhatsApp formando muito grupo no ano. Organizar para isso, né? tratar de assuntos da dança. Aí o que, que Aham. nós fizemos? No último festival, a gente lá conversando, a gente falou, gente, vamos fazer um outro grupo que não seja da dança, para a gente conversar só coisas nossas, assim, particulares e tal. E Sim. daí nós temos esse quinto grupo com as mesmas pessoas. Oh, É coisa que, na boa. verdade, assim, tem umas que estão num grupo e que não estão no outro, e que estão um e não estão no outro. Então, nesse particular nosso, nós fizemos para a gente combinar, inclusive, saídas nossas, que a gente sai Claro. para fazer passeios, e agora nós vamos nos Uhum. reunir na casa de uma das dançarinas, das bailarinas, nós vamos nos Sim. reunir para fazer uma noite de sopas e vinhos. Ai, que delícia. Então, É essa muito bom. interação é muito legal, né? Com esse objetivo da dança em comum. Isso é muito bom. Então, É. e também uma coisa que eu vejo assim que ajuda muito na minha saúde mental, no meu bem-estar, qualidade de vida, é esses inúmeros grupos de mulheres que eu tenho atualmente, que eu não Uhum. tinha, que eu não Tá, tive. Eu não tive sei. esses grupos de apoio quando eu era uma mulher adolescente, jovem e adulta. Eu só fui Aham. ter esses grupos agora, e agora eu vejo como eles são valiosos, e seria muito bom se eu tivesse tido esses grupos de Antes, mulheres né? É verdade. antes. Porque, Popularizar veja, esses grupos, né? Uhum. uhum, é muito bom, porque assim, ó, veja bem, quando eu fiz o Sagrado Feminino, eu continuei tendo contato com as que se formaram comigo no Sagrado Feminino, e aí nós agregamos mais umas outras mulheres também que gostam desse tipo de coisa, e nós temos um grupo presencial que se reúne uma vez por mês. A gente faz leitura de livros, dos temas do Perfeito. sagrado, a Uhum. gente faz nossos rituais, a gente come, a gente bebe, dança, é uma delícia. Perfeito. A É gente faz isso, ótimo. a gente faz isso uma vez por mês. Aí Aham. tem o grupo virtual, né, que eu participo com você, bem menos do que eu gostaria, mas sempre a Sim, o gente está. chá, né? O chá das bruxas. Uhum. Tá. E daí os cursos também, né? Que agora já É, vamos começar outro, né? é verdade. É, Em as breve, mandalas continuam. Não, e você vamos nem falou voltar. das mandalas naturais que você fazia de flores, aquela coisa linda. Isso foi um presente que você me deu, né, Thaís? Porque assim, eu comecei a fazer os cursos de mandalas, e aí você me Uhum. apresentou num dos É slides lá. verdade. Um artista, Você né? man- De fora. foi, É. foi um artista, ele chama James Brunt. E esse Aham. artista, ele faz mandalas só com materiais da natureza, com É. pétalas de flores, pedras, penas e tal. E aí eu achei aquilo a coisa mais linda Então, do mundo, eu e fiquei quando eu encantada. vi as mandalas dele, Hum. veio você na hora. Eu falei, a Silvia faz isso. Ela é a nossa artista aqui da E daí eu natureza, né? comecei a fazer. Eu passei assim, acho que uns 2 anos mais ou menos,
fazendo mandalas quase que semanalmente, a cada 10 dias eu ia, coletava alguma Sim. coisa na natureza e fazia. E aí que veio o meu outro Instagram, que é o Silvia Naturarte, que daí, como eu Ah, estava ótimo. Uhum. viajando bastante com meu marido na pandemia, Uhum. eu tinha fotos de natureza, assim, Verdade. milhares de fotos. E aí eu É, comecei a colocar, cada dia eu colocava uma foto ou de animais, ou de flores, plantas, paisagens, e sim. depois, de vez em quando, vinha uma foto das minhas mandalas, que eu Se você fazia dava o assim. banho de natureza que a gente precisava na vida urbana, sabe, Silvia? Que às vezes não tem, às É, vezes não dá, né, para sair o assim. Silvia, o Silvia Naturarte está meio, ele tá meio abandonado, Não, infelizmente. ele fica ali, né? Eu acho que é É, legal ter esse registro. Uhum. uhum. Ele está lá em stand-by, não digo que está abandonado, porque Isso. também eu acabei me envolvendo muito com outras coisas, né, Thaís? Eu Claro, viajando claro. mesmo, mas aquelas mandalas que eu fazia, porque as mandalas são terapêuticas, né? Então, Você, nos você que, organizam, né? Como é, uma você que, dança em circo, as que nos, danças circulares, enfim, né? Aham. Você Uhum, que nos introduziu nesse mundo das mandalas terapêuticas do Jung, da uhum. doutora Nise da Silveira, né? Sim, sim. E Nossa, eu depois que eu acho que comecei, é algo magnífico, né? Imagina, o Jung descobriu isso de um jeito intuitivo, né? Na Segunda Guerra, então, ele começava a fazer as mandalas lá, e depois ele foi ver o que que eu estou fazendo, isso mesmo. né? E ele Que começou a coisa linda. analisar, se autoanalisar nas mandalas, para depois usar isso com os Uhum. pacientes, né? Pois é. É o que a gente Uhum. fala, passar pelo processo. Exato. Ele passou pelo processo, Ele viu que passou. funcionava, né? E começou a Exato. usar. É, E que coisa comigo, linda, né, gente? nossa, as mandalas me E a gente ajudaram vai muito. espalhando uma para outra, a gente vai espalhando, Uhum. né? Isso me faz bem, vou espalhar, né? Exato. Então, às vezes eu me cobro um pouco assim, mas eu tinha aquele Insta do Silvia Naturarte, que era tão legal, eu gostava, né, de estar postando as Uhum. fotos da natureza, as mandalas, tudo. Mas tem uma fase assim que aquilo É, tem muito sentido na sua vida e depois, às vezes, aquilo fica um pouco em stand-by. Não significa que eu claro, não vou continuar em uma outra fase e tal, mas exatamente. aquilo não era uma obrigação, não era um compromisso que eu tinha, né? É, Então, exato. É, é. acabou ficando Eu acho adormecido, que digamos assim. fica ali o arquivo, porque uma hora que você quiser voltar, tá ali um lugarzinho para você compartilhar, para você guardar aquilo, né? Organizar. Acho que é legal. Uhum. Então, e aí agora, quem sabe, né, com esse novo curso de mandalas, aí você não vai me reacender o desejo. Quem sabe, virão outros tipos de mandalas, né, Silvia? Exato. Uhum. Eu andei até Ai, que coisa pintando boa. quadro, coisa que eu nunca tinha feito. Diz Eu que estava vendo aqui no seu, nas suas, viu os trabalhos, bom, outros trabalhos minuciosos também, como se fossem umas casinhas que você estava fazendo, umas eu coisas fiz, tão eu lindinhas. fiz, eu montei miniaturas. Nossa, muito legal. Miniaturas. É, Gente, a se você dentista, é né? isso, É o meu trabalhos resquício da manuais. odontologia. Exata, a odontologia está em tudo aí. É, Você continua. É. então, eu Ai, que gosto coisa muito linda. dessa parte do artesanato, que inclusive no Sagrado Feminino a gente aprende muito isso, que as É nossas verdade. ancestrais, elas eram muito artesãs, né? Eu fui Muito. pesquisar a vida da minha avó, quando eu fiz o curso de Sagrado Feminino, me trouxe muitas coisas boas, inclusive pesquisar a vida das minhas avós. Isso foi uma das Uhum. dos lições, tarefa de casa que a gente teve que Sim. fazer numa disciplina. E aí Ô, tarefa boa. eu fui pesquisar lá com a minha tia, que mora lá no interior de São Paulo, porque o meu pai perdeu minha avó com 15 anos. Então ele não tinha muita ideia assim de como que ela era como mulher e tal. Aí Sei, eu fui sei. lá na casa da minha tia e fiz uma entrevista com ela sobre minha avó. Nossa, mas foi tão maravilhoso conhecer mais minha avó Olha, que espanhola. legal. Como é que ela era como mãe, o que que ela Sim. fazia. E daí eu descobri
que ela era costureira, que ela comprava peças de tecido e fazia roupa para os filhos e para os empregados da fazenda que eles moravam. Ela era Aham, cozinheira, ela fazia um monte de coisa que eu nem sabia que ela fazia. sim. Porque a minha avó materna, eu convivi com ela os meus primeiros Ah, 11 anos, assim, quase que diariamente. Então, minha avó e meu avô maternos eu conhecia muito bem. Já sim. minha avó e meu avô paternos, eu não sabia quase nada Não, deles. né? E daí, Uhum. nossa, eu fui resgatar e eu vi, nossa, tanta coisa assim que eu tenho em comum com ela também, né? Porque eu me via muito na minha avó materna, mas eu Materna, não é. conseguia me ver nela porque eu não sabia nada quase da vida dela, né? Sim. Ai, como é bom esse resgate, né? Você Uhum, se encontrar ali nessas foi mulheres. muito bom. É, então, Aham. então a Que gente legal. são idas e vindas, né, das coisas na vida da gente, que a gente não É, sabe por quê. é. Que às vezes você está super empolgado, né, com uma coisa e depois Sim. acaba se envolvendo com outras, né? E vem outro caminho para trilhar, e vem uma outra coisa que te convida, te convoca às vezes, né? Não é nem um convite, não, eu tenho que fazer. Exato. Uhum, exato. Que nesse meu Que lado agora legal. de cuidadora de idosos, eu estou tendo que desenvolver, né? É claro, você já É, trabalhou com idoso também, mas claro que quando chega na uhum, hora de um pai, de uma mãe, é delicado na parte emocional, claro, né, gente? Por isso que eu uhum. falei do cuidador, dessa importância de ter gente nos ajudando, É, que né? não seja familiar, né? Porque é bem pesado É, mesmo, emocionalmente. eu Você acho. cuidar do familiar é mais difícil, né? Uhum. É muito mais. É sim. Só quem passa por isso sabe, né, Silvia? É. É, Então, mas não é sobre fácil mesmo. essa questão, por exemplo, de ter que estar cuidando de um familiar sem nenhum preparo. Isso é uma coisa que aconteceu com Sim. a gente. Eu acho que é interessante falar assim para as pessoas, às vezes estão um pouco perdidas nesse aspecto. Aham. Eu não sabia nada de demência, de Alzheimer, de como lidar com uma pessoa que tem, né, os sintomas e que vai perdendo tanta parte da memória como o cognitivo também, as atividades Uhum. cotidianas, vai mudando tudo, Verdade. né? Muda. E a É. gente não sabe como lidar, nem com a parte emocional, nem se você pode corrigir a pessoa, se você tem que falar, não, não é É. assim, você não lembra disso, é assado, a gente não sabe nada. A gente vai fazendo e às vezes cometendo erros, né, grandes que dificultam o cuidado, que deixam aquela pessoa chateada. E aí o que que Exato. nós fizemos? Nós procuramos um curso, sabe, Thaís? E fizemos um Ah, curso online. que legal. Muito bom, o curso assim que é de uma pessoa, ela Sim. tem uma mãe há 17 anos com Alzheimer e ela cuida dessa Uhum. mãe com um cuidador, é claro, mas a mãe mora com ela. E aí ela sofreu tanto por falta de ter essas informações, ela falou assim, É. não, tudo isso, aí ela foi para a internet, ela extraiu tudo que ela pôde de profissionais, de médicos, de fisioterapeutas, de outros cuidadores, e ela falou assim, eu vou pegar toda essa riqueza de informação, vou fazer um curso. E aí tem Ai, um curso fantástico. online que eu e as minhas irmãs fizemos, passei para o Aham. nosso o cuidador, né, também que cuida do meu pai, passei o curso para ele. E aí a gente, nossa, tanta coisa que a gente começou a Aprendeu fazer, aí, né, Silvia? é, Aham. que facilita o cuidado, que torna o dia a dia menos estressante, que tira um pouco daquelas culpas que você tem, né, Ai, de nem achar sempre que fale. É. no Que começo eu saía da faz, casa faz e dele, se cobra de fazer mais. sim, É típico. exato. Aham. E daí também tem a minha mãe, que tem 89 anos também, fez 89 anos ontem, por sinal. Então, Ah, que legal. eles dois têm 89 anos, então, assim, ela ajuda a cuidar, mas ela precisa muito de ser cuidada. Então, é bem complicado. Claro, claro. A gente É, porque acaba às vezes a pessoa cobrando tá dela, bem, tá lúcida, né? sim, Uhum. cobrando dela coisas que ela não pode mais fazer, não tem como. Na verdade, ela quer fazer porque ela é forte e lúcida, mas ela já não tem condições de fazer muitas Mas não coisas. dá. Então, É.
A Até essa gente tem parte que emocional e tudo mais, né? Para Uhum. lidar com isso. O emocional é o que mais pega para ela, nem é o É, físico, tá? claro. E aí a É, gente tem que cuidar dele e tem que cuidar dela, que está ali junto, né? E às vezes é exato. bem complicado mesmo. É Mas delicado, né? as pessoas têm que buscar ajuda e buscar informação, Exatamente. ler. Aqui em Isso. Curitiba tem um grupo, o grupo para cuidadores de pessoas com Alzheimer e demências, é o grupo de apoio com reuniões presenciais, uma vez por mês. Ai, que Tem aqui. bom. É, eu participei Uhum, também de um grupo na época de cuidar da minha avó, que ela teve Alzheimer. O avô ficou mais lúcido, uhum, mas não, olha, ajuda muito. Primeiro, esse sim, encontro de cuidadores, isso é muito legal, porque às vezes é uma uhum, fase da sua vida que não tem ninguém passando por isso, só você. exato. Então você não É. sabe absolutamente nada, é o que você falou, você está cru ali. Você fala, meu Deus, não Então, sei nem querendo por onde começar. acertar. Uhum, querendo Exatamente. acertar e errando. Então, mas você veja, novamente nós chegamos naquele ponto de você estar entre iguais, né? Como isso faz bem para a sua vida? Nem eu falei para Os você grupos. dos grupos de mulheres, que para mim é uma É, bênção estar com elas, seja no presencial, seja no virtual, e esse grupo também, né? Você ter é claro. pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você pode ir lá fazer uma pergunta, olha, não estou gostando da geriatra do meu pai, não tem uma outra que trabalhe com Alzheimer ou Pois demência, que seja é. mais É. especializada, aí já indicam, nós trocamos a geriatra dele assim, por indicação de Ah, uma pessoa no lá desse grupo. grupo. Olha que Então coisa é muito boa, gente. importante isso. Você está com Isso, pessoas que estão compartilhar, vivendo. né? É, Uhum. é verdade, Silvia. Estão vivendo aquilo que você está vivendo, né? Seja É, pais claro, idosos, seja outras mulheres que têm os mesmos interesses que você, né? exatamente. Como é importante isso, né? Tá inteirada ali. E, Uhum, Silvia, agora a gente já foi para essa parte do envelhecimento, né? Envelhecimento dos seus uhum. pais, e de repente, aposentadoria, agora eu vou para a fase do envelhecimento. E como que você vê esse seu envelhecimento hoje? Assim, quero envelhecer dançando, viajando quando der. Ah, com certeza, né? Porque lá no meu grupo, nós somos, a maior parte tem 60 a 70, mas tem as de 70 e tem quatro de 80 a mais. Tem Oh, quatro coisa pessoas maravilhosa, né? Uhum. que dançam tudo isso que eu danço. Claro, cada um com as suas limitações, mas eles estão indo lá, indo para o festival de hip Sim, hop. É muito legal, né? que Assim, legal. eles não se põem limitações só porque eles têm mais de 80 anos. Eu acho isso muito Sim. legal. Mas eu acho Hum, que eles ótimo. só estão fazendo isso porque eles participam desse tipo de coisa. Porque Uhum. se eles estivessem em casa isolados, nada disso teria acontecido, né? Exatamente, exatamente. Então, eu vejo a minha velhice primeiro, né? Me preparando bem para ela, eu acho que isso eu já estou fazendo desde antes de aposentar, ter sempre Uhum. assim, como eu fiz o curso de doula para ter um trabalho voluntário, agora eu não estou no curso, eu não estou exercendo a minha função de doula no hospital porque eu estou cuidando do meu pai, mas quem Uhum. sabe no futuro eu volte a exercer Volte, essa né? função de Claro. doula que me dava muito prazer estar lá no hospital recebendo as crianças. Nossa, não sei, né? As pessoas falam assim, ai, mas que coisa mais esquisita. Você gosta mesmo de estar É lá na hora lindo do o parto? trabalho, claro. Aham. Mas quando eu terminei o meu curso de doula, eu fui até Goiás, porque tem uma parteira lá em Goiás que eu sou apaixonada por ela. Ela fez mais de 300 partos ao longo da vida, ali na Olha, Chapada dos Veadeiros, né? Tem uma sim. cidade lá, o Alto Paraíso de Goiás, que a cidade praticamente inteira foi ela que ajudou a vir ao mundo. Sim, nasceu por ela a Toda, cidade. Uhum. toda a família, né? A família inteira tem alguém que nasceu pelas mãos da Dona Flor. Aí, quando eu terminei o curso de doula,
Eu falei assim, eu tenho que voltar lá em Alto Paraíso de Goiás, que eu quero uma bênção da Dona Flor para minha Ah, vida, uhum. para minha vida de doula. Aí eu cheguei Sim, lá, uhum. nossa, conversei com ela muito, ela contou toda a história dela, que é uma história fantástica. Se você quiser, pesquise Dona Flor, Chapada dos Veadeiros, Goiás, Tá, vou parteira. até anotar. É muito, é incrível a vida dela. Eu já fui lá para Chapada dos Veadeiros umas 3 vezes, mas uma Ah, que vez eu fui para um encontro, acontece em maio sempre esse encontro, é encontro de parteiras, benzedeiras e pajés. Vem gente Ai, do Brasil Silvia, que inteiro. É um, maravilha! é um encontro, Nossa! tem herveiros, né? Eles vão, as benzedeiras, os que trabalham com ervas, as parteiras, todo o pessoal que traz, né, o conhecimento ancestral, se reúnem tudo lá e ficam 2, 3 dias lá fazendo cursos e encontros, bate-papo. Nossa, que É coisa muito legal. boa! Uhum. Eu fui Uhum. para lá e aí eu conheci a Dona Flor e depois eu fui lá, quando eu me formei doula, pedi a benção dela. Aí ela me contou toda a história da vida dela. Depois ela falou assim: Ah, Silvia, eu posso até te dar uma benção, mas você não precisa disso. Eu falei: Mas por que, Dona Flor? Vim lá do Paraná até aqui. Aí ela falou assim: Porque quem escolhe esse caminho já é abençoado. Eu falei: Meu Deus, que Olha que coisa boa de lindo, ouvir. Silvia. É, mas ela tem Então, assim, razão. Mas que especial, né, estar ali com ela, uhum, receber a bênção, é. claro, a gente, né, gosta, claro. Nossa, e ela tem uns sabões que ela mesma faz lá e ela prepara e dá para as mães usarem nelas e nos bebês, e ela tem um índice de infecção puerperal zero. E daí a Olha, universidade foi lá, nossa, já foram feitos vários mestrados baseados nos conhecimentos dela. A universidade fez um livro só sobre a vida dela, os procedimentos que ela usa na gravidez, parto, puerpério, os chás que ela recomenda, é muito que interessante. coisa linda. É, E ela nossa, é analfabeta, né? Ela é uma pessoa que tem todos esses conhecimentos passados pelas ancestrais dela e, ela segundo me ela, pelos anjos, ela fala. Ah, que lindo. Entendi. É, não é? E é mesmo, isso aí, né? Interessante, né? Muito interessante. É uma vocação para É. coisa, né, Silvia? É, que Então, no lindo. futuro, quem sabe, né, eu volte a atuar. Eu imagino, eu sempre falo assim para os meus filhos, para as minhas sobrinhas, que quando eu for bem velhinha mesmo, assim, tipo 80 anos, não sei quanto tempo eu vou viver, 90, não 90, sei, 100, sabe-se lá? sei lá. É, os meus pais já estão os dois com 89, né? A minha Então, avó, filho. a Ah, materna, morreu com 96, eu acho. olha lá. A família é bem longeva, então não sei, né? Uhum. Mas eu imagino assim que eu quero ainda viajar bastante com meu marido antes, né? Ter o nosso motorhome, porque nós não temos um motorhome ainda, a gente tem um carro modificado. E ainda, como nós ainda somos assim bem jovens, a gente dorme numa É barraca no verdade. teto. Tem uma Ah, barraca no teto. olha que aventureiros. Agora a gente, Uhum. nessa última viagem, a gente dormia na barraca de teto. Mas daqui uns anos não vai dar mais. Então a gente pretende ter o nosso motorhome, dar umas viajadas boas aí, né, pelo mundo. Mas depois tem que aquietar o facho, né, como diziam os antigos. Será? E aí Uhum. eu falo para eles assim, eu quero morar num lugar, uma cidadezinha bem pequena, meu marido também, né? Fala que não quer fazer a loucura de envelhecer numa metrópole, a gente Sim. pretende envelhecer num lugar pequeno. E daí eu queria ser assim, muito aquela velhinha, assim, com os meus longos cabelos brancos, que tem uma horta de plantas medicinais, e que daí Medicinais. todo mundo fala assim, você está com tal coisa? Vai lá na Dona Silvia, ela resolve. Aí, Silvia, vai chegar a hora de você dar a bênção, sabe? Que as É, isso pessoas vão mesmo. procurar. Não, então, É. porque
Um outro curso que eu fiz, nesse montoeiro de cursos que eu fiz de terapias Uhum. alternativas, né? Eu fiz aquele de O Reiki. imposições. Não, eu fiz o Mãos Sem Fronteiras. Mãos Sem Ah, o Mundo Sem Fronteiras. Fronteiras. Sei, Uhum. sei. Então, eu fiz esse curso e daí eu me imagino assim, a pessoa vai lá, eu já tenho a erva certinha, seca, entrego, ó, isso aqui é para fazer assim, ou um guento, ou passa isso aqui, essa pomadinha, assim, assado, aí eu já faço Sim, em posição de mãos, e pronto. sim, a Assim que eu me pessoa já imagino. sai. Vai, não, sem dúvida, eu te vejo muito nisso, facilmente. É, E Silvia, para a gente vamos ver. finalizar, me conta o que que hoje, no meio desse mundo tão louco, tudo bem que você já contou coisas maravilhosas e você já inspirou com as coisas, né? Já contou da dança, tudo que te inspira e até te dá uma saúde mental para continuar. Mas o que que aquece no seu coração hoje, assim, no mundo? Você de repente vê alguma coisa que te aquece o coração, que você queira No mundo. compartilhar, assim? Ou não? Ah, me aquece o coração é essa dança mesmo. Que me aquece o coração são as imagens que eu vejo na minha viagem, né? Que me aquece o coração ver meus filhos crescendo, sei lá. Que você quiser Ixi, compartilhar com a gente. tem tantas coisas, Thaís, que me aquece o Ainda coração, bem. porque Uhum. eu sempre fui uma pessoa bem positiva. Eu acho que isso é uma coisa muito boa, né? Otimista, né? É, Você tem uma ter uma energia visão gostosa. Né? positiva, ter uma visão positiva da vida, do mundo, olhar muito mais o copo cheio do que a parte vazia. Eu sempre fui assim. Então, eu Sim. acho que isso é uma bênção na minha vida. E aí Uhum. tem muitas coisas, né? Estar com a minha família, né? Ver os meus filhos felizes, prosperando, tá, Uhum. né? Viajando com meu marido, conhecendo lugares maravilhosos, que nem eu me apaixonei pelo Peru. Meu Deus, eu conheci Nossa. vários lugares nesse mundo, né? Mas, assim, o Uhum. Peru está tão pertinho aqui da gente. Eu fiquei tão apaixonada pelo Vale Sagrado, não só pelo Machu Picchu, que eu tinha um sonho desde os 14 anos de conhecer o Machu Picchu. Interessante que eu tinha sonho de conhecer o Machu Picchu, já conheci vários outros lugares no mundo e esse não tinha acontecido ainda e aconteceu Uhum. agora, né? Recentemente. E não só o Machu Picchu, mas assim, todo o Vale Sagrado e o povo peruano, meu Deus, eu fiquei apaixonada pela cultura, Esse, pela que legal. comida. Eles são Olha. alegres, eles são alegres. Nós chegamos lá, por exemplo, em Cusco, sexta-feira à noite, tinha festa. Domingo de Uhum. manhã, a Praça Central lotada, tinha festa. E depois eu estou Olha. acompanhando uma outra viajante que está lá por aquela região, ela posta direto agora no Instagram. Festa em Cusco. Festejo não sei da quando. Eu falei assim, gente, mas então lá em Cusco só tem festa, né? Todo dia. Mas é Que bom. incrível como aquele povo Uhum. é espiritualizado e é Uhum. festivo. Então, assim, tem É, muitas coisas que me aquecem o coração, que a gente vê que apesar de tanta coisa que aparece na mídia, né, das pessoas é. estarem em guerra, estarem tristes, estarem doentes, mas tem tantos espaços no mundo que vivem, né, de uma forma harmônica, de uma forma feliz, apesar das dificuldades, Uhum. porque não é um Claro. povo rico, né? Eles não estão É. com todas as condições materiais dadas. Nossa, Não, exatamente, mas Silvia. apesar disso, eles têm uma alegria de viver assim que é bem contagiante, sabe? Olha que Então, estar legal com os isso. meus netos vêm para cá em breve, eu vou Oh, passar um coisa mês boa, aqui com Silvia. ela. Uhum. Isso aquece bastante o coração de uma vovó, né? Sem dúvida. Que gostoso, Silvia. Nossa, adorei, adorei poder conhecer um pouco mais, porque por mais que a gente converse, por mais que a gente, né, faça parte dos grupos lá, Ah, mas sempre é tem muita algo, né, gente, né? para se conhecer. Que Uhum. delícia. Eu também E adorei conversar conversar com com você é você. muito bom, sempre. Tava com saudade de você, Thaís. Eu Você está também. presente na minha vida há um tempo, né? Há Há bastantinho 6 tempo agora. anos nós descobrimos aí com a foto, ó. Tá vendo como é É, bom guardar 6 esses anos. negócios? Então, só que 6 anos parece, para mim é pouco, né? Quando a gente está com
59, 6 anos é pouco. Parece Mas, pouco, né? mas parece que eu te conheço há muito mais tempo. Essa é a sensação, né? É, eu Que acho as que eu tive essa nossas sensação que eu almas conto estão muito quando conectadas. a conexão. Quando você entrou na sala, eu falei, ai, essa, Essa houve um já é amiga encantamento. antiga. Nós somos almas amigas, né? Acho que sim, sem dúvida. Oh, Uhum. coisa boa, Silvia. Obrigada por ter aceitado, né, Imagina, primeiro foi um prazer para participar. mim. Aham, pode convidar outras E vezes, porque se é convida, você sabe que eu sempre sim, aceito, né? que bom! Já E fizemos vamos várias falar coisas mais juntos. vezes das suas próximas aventuras, Silvia. Tá bom, vamos sim. E dos próximos estilos musicais que virão. Isso mesmo. Vai me acompanhando aí, que logo, logo vai ter foto da Silvia dançando hip hop. Adoro, não, e uma hora eu quero te ver, né? Poxa, a gente está aqui em Uhum. Curitiba. Eu sei que o festival vai passando por várias cidades e tudo, mas uma hora que tiver aqui, É, você me chama, que eu quero pode ver. ir no Teatro Positivo, dia 5. Pode comprar lá o ingresso. Teatro Positivo? É, É, agora? Dia 5 5 de de julho. julho? Isso mesmo, eu vou estar lá, ao vivo. Oba! Pode ir Sim, lá. ver ao vivo, claro. Que Ai, maravilha! ai. Ai, adoro. Quero te ver dançando. Então tá bom. É só chegar. Ah, ótimo. E Silvia, você faz algum trabalho de sagrado feminino, alguma coisa hoje, assim, que você queira deixar algum contato? Ou Ah, nesse tá. momento Não, não? não, nesse Tá momento um não. pouco. Hã? Não, nesse momento eu só tenho os meus grupos, mas daí são grupos fechados, né? Então eu não estou fazendo um trabalho, É, é, grupo de mulheres. Isso é uma coisa também para o futuro, né? eu sei. Precisa. É, mas vai virar no tempo certo, Silvia. Tudo tem seu tempo certo, né? Isso mesmo. Não adianta a gente querer abraçar tudo e aí não, acabar não conseguindo fazer nada bem feito, né? Não dá, não dá, você já faz tanta coisa. Nossa, mulher inspiradora aqui pra gente. Ai, ai, Então, Silvia, ai. uma ótima noite. Para você Gratidão por estarmos aqui também. juntas. Mais uma Foi muito noite, bom. mais um dia. Uhum. Foi ótimo. A- Agradeço as pessoas que entraram agora, as pessoas que virão, né? Porque é assim a gente deixa gravado, então fica nesse tempo. Um tempo Ah, que eu é. gosto, um tempo que não tem passado, presente, é o tempo. Estamos no Ok. tempo. Várias pessoas disseram que não poderiam assistir, mas que se ficasse gravado era para eu mandar o link. O link, né? Eu vou te passar Uhum. direitinho. Parte um, parte 2. Tá bom, combinado. Então tá bom, Silvia. Um beijo e Beijo gratidão mais uma vez. para você também. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau.